Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de varar o Varjão conduzindo a boiada sem esmorecer na jornada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada nesta freguesia hospitaleira e convida o povo aqui deste sertão a tomar assento no galpão para participar da nossa função novidadeira, que agora será começada com a apresentação da prosa brideira do dia. Falando assim no geral, em 2023, o comércio mundial de carne bovina deve ter uma ligeira diminuição de tamanho. Mas, mais uma vez, o Brasil vai continuar andando para o lado contrário e nadando de braçada no mercado pecuário internacional. Pelo menos esta é a previsão recentemente divulgada pelo tal de USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vem a ser o equivalente ao nosso ministério lá no governo deles, né? Conforme o estudo que foi publicado pelos técnicos da instituição, no ano que está para começar, a produção global de carne bovina deve ter uma pequena redução. Isso porque a forte queda esperada na América do Norte e na União Europeia vai ser compensada por um substancioso crescimento no Brasil, na Austrália e na China. No caso brasileiro, o aumento previsto no volume a ser produzido pelos nossos fazendeiros é de 1% sobre o resultado do ano que está sendo arrematado. A respeito das exportações de todos os países produtores, o estudo do USDA está prevendo um encurtamento de 1%, por causa principalmente de um amansamento na fome de carne dos importadores da China. Apesar disso, como os embarques dos Estados Unidos e da Índia devem ter um significativo esmagrecimento, o vento vai continuar soprando a favor do exportador brasileiro, como aconteceu nesses anos recentemente passados, e agora também vai ajudar a Austrália a recuperar um pedaço do espaço que ela tinha perdido no mercado. Especificamente sobre o Brasil, o que saiu no relatório do governo norte-americano é que as nossas vendas devem ser maiores ainda do que foram em 2022, que, aliás, como já é do conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros, foi o melhor da história desde que o país virou cachorro grande nesse terreiro, né? A posição dos exportadores brasileiros vai ser favorecida pelo encolhimento de 3% nos embarques dos nossos principais concorrentes, que no entendimento dos autores do documento do USDA são a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Índia. Já na parte que trata da participação deles próprios, a previsão é de que a produção de carne dos Estados Unidos vai ter uma redução de 6%, enquanto as exportações devem sofrer uma queda de 14%, por causa principalmente de complicações climáticas que vão provocar a diminuição do tamanho do seu rebanho. Juntando tudo, a conclusão dos responsáveis pelo trabalho é de que o Brasil vai continuar disparado na ponteira do mercado, deixando na poeira o segundo colocado, que deve ser a Austrália, seguida pela Índia e pelos Estados Unidos. Com as águas do verão já mudando os ares do sertão e esse tempo bom garantindo a recuperação do capim, agora já não demora para a boiada esconder a costela e chegar no ponto de ser levada para o mercado, né? Mas daqui até chegar essa hora, o caso é de prestar atenção e tomar cuidado para não deixar a chuvarada fazer estrago nas invernadas. E com esta advertência, a gente anuncia a apresentação do nosso quadro especial sobre pastagens, que está na responsabilidade do engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO e nosso colunista aqui no programa. E o assunto de hoje é um jeito muito simples de evitar a erosão nas áreas lindeiras das cercas da fazenda. Acompanhe. Wagner Pires, de olho no campo. Uma coisa que é normal quando você tem uma cerca morro abaixo é do gado caminhar junto da cerca. O gado tem por hábito andar paralelamente à cerca, bem próximo. E a água correndo também acaba, às vezes, fazendo a erosão, ok? E se a gente não tomar cuidado, essa erosão evolui e vai estragando cada vez mais, inclusive a própria cerca, tá? Olha como é que ela está aqui. O que eu quero mostrar para vocês e chamar a atenção de uma técnica muito simples é o paliteiro. O que é o paliteiro? É isso aqui, pessoal. Olha,
Pegamos várias estacas velhas, corroídas aí pelo tempo, e enterramos aqui. Aqui o que acontece? A enxurrada vem, bate aqui, a água passa por entre as estacas, porém a terra fica e ela vai se acumulando. E aí você vai fazendo vários paliteiros. Olha aqui outro, ó. Ó, o que provoca a erosão é a velocidade da água. Nós temos que barrar a velocidade, nós temos que cortar a velocidade. Quando você corta a velocidade, o que acontece? Você faz a terra decantar aqui. Decanta aqui, decanta aqui. Aqui já decantou bastante terra. E qual o custo disso, meus amigos? É zero. É só mão de obra de você estaquear isso aqui. Isso aqui, inclusive, ajuda a não deixar o gado entrar ali ou cair ali, tá? Então, isso aqui é uma técnica muito barata, é inclusive realizada para grandes erosões dentro da própria erosão, para a gente segurar a terra, tá? E a gente estanca ela e não deixa ela progredir mais, tá bom? Vamos ficar atento, vamos tomar o cuidado das divisões morro abaixo, tá? E fazer a contenção e não deixar a água evoluir para ir aumentar o buraco da fazenda, tá bom? Terra é o maior patrimônio seu, então vamos zelar dela, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Sabendo que o Val do Rio está logo depois desse taquaral que ladeia o estradão e sem precisão de andar na correria, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para enfrentar a travessia com a boiada descansada. Mas é já que a nossa prosa novidadeira será retomada. Aguarde. Faz muito tempo que a pecuária brasileira não tem um ano perfeito, né? Capaz de deixar plenamente satisfeitos o companheiro e a companheira fazendeiros. Mas este 2022, que está nas suas horas derradeiras, foi ainda mais exagerado na quantidade e no tamanho das dificuldades enfrentadas por quem ganha vida na lida de criar e engordar gado. O custo disparou, o consumo encurtou, o preço da arroba fingiu que ia subir, mas caiu, a margem apertou e agora que chegou a hora de fechar a conta, não é muita gente que tem motivo para ficar contente com o resultado conseguido no ano que está sendo arrematado. Mas a questão é que a roda não pode parar de girar e para saber qual é a direção que o carretão vai pegar no estradão daqui para frente, o Terra Viva BBO na TV pediu mais uma vez a ajuda competente do engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. É um grande privilégio para nós poder contar com a sua experiência e sabedência para entender as conjuminâncias e circunstâncias do mercado. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui nessa casa que você ajudou a levantar desde o alicerce, né? Obrigado, Sidney. É um prazer estar com você, né? Nós estamos nos estertores finais do ano e a análise que você fez é isso aí mesmo, viu? Esse foi um ano de dar susto em todo mundo. Pois é, né? Agora, a assombração mais feia e gadeúda, né, do 2022 foi a disparada no custo de produção do pecuarista, né, Scott? O que foi que provocou essa consumição, hein? Pois é, esse aumento de custo ele veio justamente dessa crise global que a gente vive, né? Uma crise alimentar globalizada, crise de energia globalizada, e como todas as economias hoje estão interligadas, né? São vasos comunicantes, o Brasil não escapou, tá? Então os custos subiram e a margem do produtor foi, principalmente do pecuarista de gado de corte, estreitou-se bastante, viu, Sidney? Agora, o que é que a gente pode esperar do comportamento do custo de produção do fazendeiro no ano entrante? Olha, a situação é a seguinte, eu acho que os custos em si, eles devem cair um pouco, né? O preço do milho caiu, o próprio bovino de reposição, o preço caiu, né? Então agrada uma parcela dos pecuaristas e desagrada a outra, mas o que deve conter essa queda é justamente o custo de produção, porque se o preço cair perigosamente, existe um desestímulo geral, a gente vai ver gente abandonando a atividade, a gente já
tem visto isso aí ao longo desses últimos 30 anos, não é? E aí, nesse caso, aí diminui a produção e o preço volta a subir. Mas esse é um processo doloroso, né? O preferível é que a gente preserve um pouco de margem para que todo o pecuarista, o produtor rural, o vaqueiro, os colaboradores do campo já treinados, os técnicos, todo esse conhecimento não se perca, né? Ou não seja perdido, né, o Sidney? Isso mesmo. Agora, no começo do ano presente, né, que já é quase passado, todo mundo estava acreditando numa alta mais consistente da arroba no segundo semestre. Mas o que aconteceu foi o contrário, Scott. Por quê, hein? Bom, tem várias razões, mas vamos dizer assim, a principal dela, né, a característica da virada de ciclo de preço, você tem preços maiores no primeiro semestre e preços menores no segundo semestre, tá? Então esse é um indicador de virada de ciclo. E a gente teve um fato bastante interessante, ou seja, que foi, em função, na mesma época do ano, em 2021, o Brasil teve que suspender a exportação para a China, em função dos 2 casos atípicos de vaca louca, a arroba despencou no Brasil e os confinadores tiveram prejuízo, sabe? Então, nesse ano, uma quantidade maior de confinadores fez contrato a termo, entrou no mercado de opções e teve entrega futura, mais entrega futura esse ano do que ano passado. E aquele pecuarista que não se protegeu foi para o preço de balcão. O que eu quero dizer? No mesmo período que a gente tinha a oferta no balcão de 270, 280 reais arroba Praça de São Paulo, tinha gente entregando boi a 340, 330, tá? Então foi isso que fez, e é claro, o comprador derrubou o preço para fazer um preço médio. Ô Scott, agora você acha que essa forma de comercialização, com essa ênfase maior em torno aí dos contratos de venda antecipada, isso veio para ficar no mercado? Eu acredito que sim, porque no caso de gado confinado e semi-confinado, você tem data de entrega, data de terminação, os custos são muito visíveis, né? Esses contratos futuros, eles tendem a pelo menos garantir o custo, tá? E quando você tem boi em pleno pasto, né? Aí você tem mais tempo de negociar, você pode deixar para negociar no mês seguinte, daqui 2 meses. E quando você está com o gado confinado, não, você tem que entregar ali terminados os 90, 120 dias. Então, para esse tipo de pecuarista que usa mais tecnologia, ele também vai ter que usar mais ferramentas de gestão de risco. Só para a gente arrematar a prosa rapidamente, Scott, dá para apostar na continuação do crescimento das exportações de carne do Brasil em 2023? Eu acredito que sim, viu? Esse ano foi um recorde, não é? 2021 vinha bem, aí por causa dessa bronca com a doença da vaca louca, foi interrompido o ciclo, mas esse ano não. A gente bateu o recorde esse ano e o ano que vem a gente deve ter também um desempenho bastante interessante, viu? Mesmo porque a gente vai ter uma quantidade maior de oferta de carne e a gente vai ter mais condição competitiva de atender o mercado externo. Muito bom. Ô Scott, tem mais assunto para a gente falar, né? Mas o nosso tempo hoje acabou. Então acho que a gente vai ter que voltar a conversar desse tema aí para fazer esse balanço de 2022. Tem muita coisa para ser comentada, né? Por enquanto, agradeço a sua participação mais uma vez. Mando daqui um abração para você e para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Da mesma forma, um abraço para vocês, para todos os que nos assistem. Um 2023 de luz, com muita saúde e bons negócios. Para todos nós. Depois de separar e marcar metade do lote de garrotes comprado na fazenda do Taboado, a pionada está começando a ficar cansada, de modo então que a lida será interrompida, mas só por alguns instantes. E na parte derradeira desta nossa jornada marcadeira, o nosso tempo será ocupado com o destrinchamento do caso que foi passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Tendo ainda na algibeira um resto do dinheiro do 13º e do pagamento do mês, desta vez o trabalhador brasileiro quer comemorar com carne a chegada do ano novo. E por conta dessa animação do povo, a nossa Praça Boiadeira continua embicada na subida da ribanceira. Não vai demorar nada para a gente pegar de novo no serviço com mestiço. Aguarde. Para não errar na hora de fazer a negociada da boiada engordada, é requerido do companheiro fazendeiro ciência da arte da negociação, sabedência da situação do mercado e paciência para não acabar sendo enrolado em conversa atravessada.
E a serventia desta prosinha é de fazer a introdução para a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da sua cotação. E estando agora cada vez mais perto a hora de virar no calendário a folha do derradeiro mês do 2022, é certo que daqui para frente o mercado pecuário vai andar numa toada bem mais compassada. Mas ainda tem um pedacinho de chão para o carretão andar até lá e o caso é de prestar atenção para ver se alguma coisa ainda pode mudar na nossa praça boiadeira. Conforme a da sabedência geral dos companheiros fazendeiros, a questão principal é saber o tamanho real da demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro e qual vai ser o comportamento do consumidor brasileiro. É verdade verdadeira que este foi um ano cheio de dificuldades para a população, que passou praticamente o tempo inteiro alongada do balcão do açougue, padecendo de inapetência forçada por motivo de grave falta de dinheiro. Mas, apesar de tudo, o nosso povo é festeiro e o pequeno alívio financeiro acontecido nesses dias derradeiros, com o pagamento do salário do mês e do 13º e ainda com a contratação de empregados temporários no comércio e na indústria, já foi suficiente para deixar o mercado mais animado, tanto no varejo quanto no atacado. Aí, por causa desse ligeiro aumento do movimento, em algumas das principais regiões do país, o comprador de gado foi obrigado a sair no trecho campeando mercadoria, mesmo sendo aí só para reforçar o estoque na câmara fria e poder garantir o atendimento da freguesia. Acontece que, nestas alturas atuais, a maioria dos pecuaristas já fechou a conta do ano e não tem mais quase ninguém interessado em conversa de negociada de boiada. O resultado foi que, para encher o caminhão e completar a viagem, o negociante teve de melhorar o pagamento e largar a mão de sua vinagem. Esticando agora a vista adiante daquela ponte para tentar enxergar o que tem lá no horizonte, a previsão dos especialistas é de que o janeiro vai seguir o roteiro costumeiro, com o amansamento do movimento no mercado em geral. A explicação é que o primeiro mês do ano sempre é de grande apertamento para o trabalhador brasileiro, por causa do ajuntamento de contas extraordinárias para pagar, como imposto de carro e de casa para quem tem esse tipo de propriedade e despesa com matrícula e material didático para quem tem filho em idade escolar, ainda mais se for no ensino particular, né? Por outro lado, sabendo desse procedimento do consumidor, os frigoríficos aproveitam esta época do ano para dar férias coletivas para os funcionários e fazer a manutenção das instalações e dos maquinários, o que significa aí uma substanciosa redução na precisão de gado terminado neste período considerado. E o fazendeiro, depois de ter pelejado o ano inteiro, nestas horas já pôs malas e tralhas no jipe e está retirado num remanso de rio, em ofício de pescaria e descanso, em algum fundo de sertão, ou então pegou um avião com a família e saiu pelo mundo, né? Juntando tudo e misturando bem, o que tem para ser contado é que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 7 praças e caiu em 3. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca aumentou pela segunda vez seguida para R$ 263 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Marabá, no Pará, foi o boi que arribou sozinho, para R$ 256. No sul do Tocantins, o macho avançou para R$ 263. No norte tocantinense, o boi melhorou para R$ 261. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho encareceu para R$ 260. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca pulou para R$ 239,50. Já no sudeste do estado, a fêmea piorou para R$ 239,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, a vaca desceu para R$ 256. E no sul goiano, o boi foi rebaixado para R$ 271. Esta noite eu não dormi quase nada, me larguei deitado na rede e me peguei, já em alta madrugada, perdido em pensamentos e peneirando sentimentos, assustado e com medo dos mistérios profundos, dos segredos da escuridão e do silêncio naqueles fundos de sertão. O que será que está reservado para mim aqui nesse fim de mundo? Qual será a razão da minha existência? Que sabedências ainda eu vou precisar até achar um eito para eu descansar, fincar raiz e arrumar jeito de ser feliz?
Se o companheiro tem gosto de escutar esse palavreado acaipirado que a gente usa nessas prosinhas recitadas aqui no programa, também vai apreciar e se regalar com a leitura dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que juntos formam um retratinho muito bem tirado da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, podem ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo cumprido o que tinha sido prometido, com a boiada entregue na estação no tempo certo para fazer a embarcação, a comitiva faz a retirada e pega de novo a estrada para continuar a sua jornada. E se o tempo ajudar, amanhã a gente vai voltar para fazer aqui uma nova função que vai passar na televisão às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.